Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe mais uma vez. Igreja Atualizada Nação. Esse é o sexto estudo, sexto mês, sexto estudo, terceira quarta-feira. Vamos avançando. A gente passou pelo o que Deus fez conosco, nos tirou do chão, nos colocou a caminhar. E agora a gente começar a tratar algumas coisinhas, né? Parar algumas arestas, onde Ele vai falar conosco mais uma vez. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 3, nos versículos 22 até o versículo 30. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, eu vou aguardar vocês abrirem a Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre o eu. Eu coloquei como título no estudo de hoje, Igreja Atualizada Nação, derrubando o nosso eu e continuar caminhando. Esse texto é conhecido de todos, é um texto onde fala mais uma vez do testemunho de João Batista. Já tinha testemunhado 2 vezes antes, essa foi o terceiro testemunho que ele deu. Mas tem algumas particularidades nesse texto que a gente vai conversar hoje. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Um comentário aqui, né? Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com o judeu sobre a cerimônia da purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem que ficar cada vez mais importante, e eu menos importante. Amém. Que ele cresça ou diminua, algumas traduções, né? Mas esse texto aqui, antes vamos entender o contexto. Jesus tinha acabado de conversar com Nicodemos, ele tinha passado por algumas situações e foi para aquela região da Judéia. O texto fala que essa região era uma região que tinha muita água, perto de Enom. E falou também, o texto também nos deixa entender que é próximo aonde João estava batizando. Então imaginem, uma localização onde tem bastante água, as pessoas estavam indo para lá porque sabiam que Jesus estava ali, porque sabia que Jesus estava ali, que eles estavam discipulando, que eles estavam batizando, o povo estava indo para lá. Esse era basicamente o cenário. Mas o texto não fala que João ficou incomodado com Cristo ali. Não, ele não estava incomodado. Pelo contrário. O texto também não fala que Cristo estava incomodado porque João estava por ali. Também não. O reino de Deus estava sendo proclamado. Pessoas estavam indo atrás do próprio Cristo que estava ali, né? O próprio Cristo estava fazendo o discipulado, quem batizava eram os seus discípulos na ocasião ali. Encontrava pessoas aptas ao discipular, essas pessoas que chegavam ali, porque a pessoa não simplesmente chegava e se batizava, né? Como o próprio texto fala, que o judeu questionou sobre a purificação, sobre como estava sendo feito, sobre essa cerimônia da purificação. E é aí onde eu quero chegar. Naquele momento ali que começa aquela discussão, o texto fala discussão mesmo, né? Eu fiquei pensando, como é que seria essa discussão? O que eles conversaram? Aí eu me lembrei
que no capítulo 2, no versículo 6, fala sobre aquelas talhas, que era onde eles se lavavam, faziam a sua cerimônia de purificação, que foi na entrada do casamento ali em Caná na Galileia. O judeu tinha essa forma de fazer a sua cerimônia de purificação. Eles usavam as talhas. Aí chegava naquela região, eles estavam se purificando aonde? Num rio. É um pouco diferente, né, da situação deles. Então, eles questionaram sobre a cerimônia da purificação. Talvez tenha sido nesse contexto. O pastor pode me ajudar aí, não é isso, pastor? Pode ter sido nesse contexto. Mas o fato é que algo diferente estava acontecendo e que ele pode ter falado ali que, olha, mas eu ouvi falar que lá onde Jesus está batizando, a cerimônia é um pouco diferente da sua. Estou parafraseando, tá, irmãos? O texto não deixa isso claro, mas deixa entender que tinha alguma diferença, até porque no meio da discussão os discípulos de João saíram e falaram, não, vou ter que falar com o meu mestre, vou falar o que está acontecendo. Porque eles mesmos lembraram que do outro lado do Rio Jordão, ele encontrou com aquele homem, olha como é que eles se referiram a Cristo. João já tinha testemunhado dele mais de uma vez para eles. Eles sabiam quem era Cristo. Sabiam que ele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sabia que era aquele que João falou que ele não podia, tinha nem a honra, né? Não tinha nem como desatar as sandálias dele. Então eles sabiam quem era Cristo, mas ainda se referiram com aquele homem. E foram falar com João de uma forma, o texto, se a gente for olhar aqui o versículo 26, olha, eles foram falar com João e lhe disseram, mestre, a tradução aqui está diferente, Tati, eu vou ler essa tradução aí. Eles foram dizer a João, mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? Ó, eles mesmos falaram, o Senhor falou da gente sobre ele, está lembrado? Eu acho que eles mesmos não estavam lembrando, né? E todos estão indo atrás dele. Dá para notar tipo uma revoltazinha, um ciúmezinho, não parece? Parece que eles estão meio enciumados. É onde o eu está prevalecendo. O ponto em questão é até onde o meu eu, a minha vaidade, os meus desejos me atrapalham a enxergar o que Cristo quer que eu faça para Ele. O que Deus quer que eu faça para Ele. Uma pergunta desafiadora, né? Até onde o meu eu atrapalha? Porque os discípulos aqui, eles sabiam quem era Cristo. Eles mesmos afirmaram, lembra? Você falou dele. Parecia que eles estavam enciumados. O que eles estão fazendo diferente lá? Por que eles estão indo para lá? Por que não batiza aqui? Ah, porque tem que lavar na talha? A gente lava na água. É a mesma coisa se a gente for falar de batismo em aspersão, batismo em imersão. Algumas igrejas não aceitam. Mas é tudo água. Não vamos entrar nesse assunto. A questão é, até onde o meu eu atrapalha enxergar Cristo. Enxergar que Ele é o noivo da igreja. Eu deveria ficar feliz, como o próprio João declarou. Essa deveria ser a minha felicidade. Mas, como eu comentei, isso não foi uma barreira para João, não foi uma barreira para Cristo. Essa barreira estava nos discípulos. Eles que se sentiram chateados com a situação, parece que meio enciumados, né? Mimimizinho, falou, não, eu vou lá falar com meu mestre. Foi ele que batizou Jesus? O que ele está fazendo diferente? O que está acontecendo? Ele vai ter que tomar uma providência, sei lá, algo desse tipo, mas é um ciúme. Parece que os discípulos tiveram aquele sentimento de nós chegamos primeiro aqui, entendeu? Já estamos batizando, João Batista que é o meu mestre, ele que batizou Cristo, ó. Chegou primeiro. E por que estão fazendo diferente?
Dá a entender esse pensamento, não dá? O meu eu, a minha vontade. Está falhando, Tati? Não. Meu eu, a minha vontade. Esse sentimento de eu, minha vontade, o meu desejo, também me dá esse sentimento de posse. Me dá esse sentimento de revolta, né? Aí a gente para pensar, a gente estava até conversando nos homens aí, né? Os desejos que nós temos, a vontade que nós temos, aquilo que vem do coração do homem, isso começa a se aflorar. E isso é muito perigoso. Porque os discípulos sabiam quem era Cristo, mas algo estava impedindo a eles de olharem a situação com razão. Olha, nós estamos direcionando para Cristo. Se a gente for parar para pensar assim, vai todo mundo para Cristo, Cristo está ali, ó. Vem aqui não, vai lá onde está Cristo. Né? Mas não, eles não vêm mais aqui. Todos estão indo atrás dele. A minha tradução aqui, ela fala de uma forma um pouquinho mais interessante. Fala assim, em vez de virem até nós aqui, eles estão indo atrás dele, ao invés de virem até nós. Então, meus irmãos, esse meu eu, isso que vem do meu coração, isso tem colocado trave nos nossos olhos. Isso acaba se tornando um impedimento da gente continuar caminhando. Isso pode se tornar um impedimento da gente olhar para o alvo que é Cristo e continuar caminhando em direção a Ele. Porque quando o meu eu está à frente, isso muda tudo. Muda completamente. Se eu estou no centro, Jesus não está mais no centro. Ele está ao derredor. Eu faço o que eu quero, só quando me convém eu faço o que Cristo quer. Porque o meu jeito, a minha vontade, é o certo. É o jeito da gente fazer. A gente quer ser o centro das atenções. A gente quer ser o, entre aspas, o famosinho, né? Estou usando essas palavras, vocês me desculpem, irmãos, mas é assim. Nós queremos estar no centro das atenções, isso é nosso. A gente tem que vigiar muito para isso não acontecer. Porque eu ficaria muito feliz se eu estivesse naquela situação, naquela região de Enon ali, discipulando alguém, né, e falasse bem assim, ó, Cristo estava discipulando aqui pertinho. Ele está batizando as pessoas aqui pertinho. Eu ia ficar feliz, eu ia falar, gente, vamos todo mundo para lá, vamos juntar esse trem aqui, vamos fazer um grupo de louvor bacana, vamos adorar aqui, porque o nosso mestre está lá. É claro que João era o mestre deles ali, mas o mestre maior, como o próprio João já tinha falado, é Cristo. Mas a gente não está falando de competição, não é isso. Mas dava esse sentimento aos discípulos. Talvez seja um sentimento de competição também. Eles não vêm até nós, estão indo até Cristo. A gente está batizando também. A gente também está discipulando. Aqui. Por que tem que andar uma légua a mais, um tanto mais e ir para lá? Na lição da escola dominical desse domingo passado agora, a Trelice e a Videira, falou algo sobre isso. A gente treina pessoas, a pessoa já está treinada, está trabalhando na igreja, está fazendo a vontade de Deus e, de repente, ela é chamada para ir para outra igreja ou ir para outro lugar, para trabalhar em outro, né? E a gente fica triste. Poxa, perdemos uma pessoa que ajudava a gente para caramba, né? Mas não, meus irmãos, a gente não tem que ficar triste. Tem que ficar feliz. A pessoa foi pronta para proclamar o reino de Deus. Se pudesse treinar todo mundo, né, pastor? E fala assim, ó, vai, cada um sai, daqui a pouco chega outro e treina de novo, e vai, chega outro e treina de novo, dá trabalho.
Mas é bom, né? A gente sabe que o trabalho que Deus, que Cristo nos entregou, está realizando. Indiretamente, mas estamos. Porque quando a gente olha para a frase, a gente vê que na mesma frase, Tati, coloca o versículo 26 novamente, por favor. Na mesma frase, a gente consegue observar o eu, o aquele, o dele. Você vê que o eu está muito mais importante nessa frase. O eu está destacado. Ó, o Jordão está batizando as pessoas, o Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. O eu, nesse caso, está muito mais aflorado. Eles não vêm até nós. A minha tradução está de outra forma, mas ele não vem mais até nós, eles não querem a gente. Eles estão indo atrás dele, aquele homem. Estão se referindo a Cristo de uma forma, parece que não querem, né? Ciúme mesmo. O eu está prevalecendo. Mas é isso mesmo. O eu, às vezes, prevalece. Isso é muito, muito ruim. Porque quando passa pelo eu para passar depois por Cristo, a coisa dá errado. Como eu falei, o eu nessa frase está muito mais forte. No sentido de que, como o pastor falou, tem que passar por mim. Eu estou com ciúminho. O dele ou aquele, estão falando atrás dele. Quando fala ali, João está batizando as pessoas, quando fala, o Senhor falou daquele homem, aquele homem, parece que é um intruso que está ali. Não, tem um intruso aqui na nossa região. Ele está batizando também, mas está fazendo um negócio diferente da gente. Não pode. E olha que ele estava fazendo do jeito certo. E a gente achando que está do jeito errado, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente coloca o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho na frente de Cristo para fazer do nosso jeito dentro da igreja, principalmente. O pastor citou sociedade interna. A gente pode citar várias outras coisas que podem acontecer. O eu prevalecendo, em dado momento dá certo, porque Cristo quer que dá certo, porque a casa é dele, o jeito é dele. Mas a nossa vida, ela não está sendo de obediência. Está sendo de eu, está sendo de egoísmo. Mas mesmo assim, mesmo a gente usando o nosso eu, a gente acaba ainda abençoando as pessoas, sabia? Porque a palavra, na própria Bíblia diz que a palavra não volta jamais vazia. Jamais vai voltar vazia. Mas se nós obedecermos, tirássemos o nosso eu da frente, tirássemos essa competição, esse orgulho, essa vaidade, olha como seria muito mais abençoador. Eu costumo falar que quando eu estou aqui na frente, eu sou muito mais abençoado que vocês. Muito mais abençoado. Pelo menos eu acho, para mim, no meu ponto de vista. Porque eu tenho oportunidade de estar ajudando, ou estar sendo um instrumento de atualização na ação, isso é muito bom. Não é o eu. Não é isso. É que isso me faz bem em Cristo Jesus. Isso me faz ficar mais íntimo, me faz conhecer mais a Ele, me faz ver coisas que eu também fazia, que eu também tinha o eu na frente. Ser derrubado, como o título, né? Derrubando o eu e continuar caminhando, porque a gente precisa continuar caminhando. Aquele que gloriar-se, glorie-se no Senhor. O pastor até começou a citar sobre João. Quando os discípulos chegaram até João ali, falando, olha, tem um trem errado aqui. Aquele homem lá do outro lado que o senhor batizou, aquele homem, o pessoal está indo atrás dele. Os judeus não concordaram com o jeito que a gente está fazendo aqui, não. A nossa cerimônia do batismo não presta para eles, não serve. A nossa cerimônia, a nossa.
mas a de Cristo serve. João Batista fala algo que é lindo, maravilhoso. Tati, próximo versículo, pode dar continuidade? Maravilhoso. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Deixa aí, Tati, a gente vai continuar. Nós não podemos ter nada se não for dado por Deus. Nossa família, nossos filhos, claro. Nosso emprego. Tudo. A gente acha que não. A gente acha que é pela força dos nossos braços. Claro que se a gente não se esforçar, não estudar, né? Não fazer a nossa parte, não fizer a nossa parte. Mas, em primeiro lugar, quem tem que dar o aval é Cristo, é Deus. É Ele que vai dar o aval. O pastor até citou, acho que foi na segunda. A gente tem que colocar as nossas questões, as nossas indagações, as nossas inquietações na mão de Cristo, na mão de Deus. Aí Ele vai te dar a resposta. Pode fazer, mas faz desse jeito aqui, porque do jeito que você está querendo fazer, eu não quero. Você pode até tentar fazer do seu jeito, mas Ele vai ajustar e vai fazer do jeito dele. E Paulo já começa, parece que não, mas ele está falando isso com amor, tá? Você lê o texto, né, vai parecer que ele está querendo ser meio duro assim, porque João tinha esse jeito, né? Mas ele está falando com muito amor. Continua, Tati. 28. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. A mesma declaração que ele deu lá em João 1, no capítulo 1, do versículo 15 a 18, a mesma declaração que ele deu no João capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, a mesma declaração que ele deu em várias situações antes dessa situação. A mesma coisa que ele falou. Olha, esse homem aí que eu venho falando. Esse é o Cristo. Esse é aquele que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. É Ele, não sou eu. Discípulos achando que João ainda é o mestre. Às vezes eu assisto algumas coisas no YouTube, tem dia que eu quero ouvir uma pregação. Aí eu vou lá, acesso alguma coisa. Aí eu seleciono muito. Mas a gente começa a observar que existem algumas pessoas que não fazem esse papel. A gente coloca as pessoas nesse papel, principalmente pastores. São colocados em pedestais. Onde, se eu não ouvir nada do que ele falar, qualquer outro pode falar, mas se ele falar, é o certo. Fica querendo seguir mestres terrenos. Enquanto o nosso mestre está aqui do nosso lado, gente. A gente pode caminhar com ele. Basta a gente derrubar o nosso eu. Essa vaidade, esse orgulho, do meu jeito, da minha forma, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu fui enviado adiante dele. 29, Tati. E já está 29 depois do 30. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Está se referindo à igreja. Cristo e a noiva que é a igreja. João fala que ele é o amigo do noivo. É aquele que está ali, é como se fosse um padrinho de casamento, né? Aquele que está ali observando, que bate e se alegra com o noivo, fica feliz em ouvir a voz do noivo, que ajuda no que o noivo precisa, chora com ele, se alegra com ele. Intimidade. João tinha essa intimidade, tinha essa sabedoria. Por isso que ele falou isso com muito amor com seus discípulos. Ele não precisava brigar com eles, porque ele já tinha falado, eles só tinham entendido a coisa um pouco diferente.
precisavam de ouvir isso para entender que ele era amigo do noivo e que ele tinha que ficar feliz, tinha que se alegrar. Assim também, o amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. João, em outro livro, fala que ele completou a carreira dele. Fez o que ele tinha que fazer em Cristo Jesus. Não porque ele achava que tinha que fazer, mas ele tinha visto acontecendo. Ele viu que o trabalho que foi dado a ele, que foi confiado a ele por Deus, ele fez. Não porque ele queria ser o centro das atenções. Não porque ele queria ser famosinho, sei lá, qualquer expressão que a gente queira colocar. Mas é porque ele fez a vontade de Deus, porque ele era escravo de Deus. Em algumas epístolas ele fala que ele era escravo, que ele era aquele que fazia o que o dono dele queria, que ele era remador de galés. Remador de galés é aquele que remava a galé até morrer, em cima do remo. Esse era o trabalho dele. Ele era escravo de Cristo, então ele fazia o que Cristo queria, a hora que Cristo queria. E algumas epístolas falam, alguns dos profetas falam que o Espírito me levou até tal lugar. O Espírito de Deus me disse isso. O Espírito de Deus me levou até tal. Você vê que, como eu comentei na aula passada, no bate-papo que a gente teve, que o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar a Cristo, vocês lembram disso? É o mesmo poder que Deus faz para agir em nós. Então, Ele está operando em nós o tempo todo e a gente coloca o eu na frente. A gente coloca a nossa vaidade, o nosso orgulho na frente. Como seria bom se a gente derrubasse esse nosso eu de uma vez, né? É difícil, nós somos de carne e osso. Tem coisas que para a gente se torna muito difícil. Mas aí que tá. Tem que buscar essa intimidade que Paulo tinha, ser amigo do noivo. Ouvir a voz dele. Se alegrar com a alegria dele. Chorar com ele. Nós precisamos ter esses momentos com Cristo, em oração, em leitura da sua palavra. Esses são os momentos que a gente tem maior intimidade com Cristo. É esse momento que Ele quer que nós estejamos com Ele. E a gente fica colocando o nosso eu na frente, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Vamos todo mundo para lá, Ele está batizando, vamos junto. Meu jeito que é o certo. Mas, meus irmãos, no versículo 30, Paulo fecha de forma que não precisa nem de muita explicação. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Paulo entendeu o que os discípulos veio falar para ele. Ele sentiu esse ciúminho, esse sentimento de talvez de que eles estavam achando que Cristo estava competindo com eles de alguma forma. Ele falou, olha, eu não sou nada. Eu fiz o meu trabalho. Eu tinha que vir antes dele para preparar para ele vir. Eu anunciei, eu testemunhei. E ele que tem que ser importante, eu tenho que diminuir, eu tenho que sumir, desaparecer. É ele que tem que ser importante. Em todos os momentos, em todas as situações. Quando isso acontece, convém que ele cresça e eu diminua, é para derrubar o nosso eu, derrubar esse orgulho, jogar a gente no chão mesmo, para fazer a gente entender que é a vontade dele que vai prevalecer. Não importa o que a gente faça. A gente pode fazer errado, mas ele vai abençoar outras pessoas, mesmo a gente sendo teimoso. O texto fala que João continuou batizando ali naquela região. Deus ainda estava mandando pessoas ali. Se a gente for trazer para um contexto de, talvez seja, ó, tem uma igreja ali na esquina e tem outra aqui. Deus está mandando pessoas lá
para serem discipuladas lá, serem batizadas lá, e Deus está mandando pessoas para aqui, para serem discipuladas aqui e batizadas aqui. E a gente vai fazer do nosso jeito? Convém que ele cresça e eu diminua. Ele deve se tornar cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Outra tradução. Eu tenho que diminuir cada vez mais. Que o nosso eu, o nosso orgulho, as nossas vontades, vaidades, elas caiam por terra a cada dia. Porque quando nós olhamos para a cruz e entendemos o propósito de Cristo, ele se entregar, derramar o seu sangue, e nós sermos lavados por esse sangue, entendendo isso, esse eu sendo derrubado, sabendo que o Espírito Santo de Deus age em nós com um poder infinitamente grande, a gente não vai sair voando, quebrando parede de soco, não. Mas nós vamos ter intrepidez na palavra, vamos ser testemunhas como João foi testemunha. Vamos deixar o nosso eu de lado e fazer a vontade de Cristo. Se a gente está fazendo da forma errada, vamos entender o que Ele quer e fazer da forma certa. Isso tem que ser uma fórmula diária, a cada dia. Quando eu era mais jovem, pouco tempo atrás, eu ouvi uma história que é simples, mas é muito certa. Você pegar um cesto de vime, ir buscar água no rio e voltar para encher uma caneca ou um balde a uma certa distância, o tempo que você está caminhando, a água vai vazando pelo vime, não vai? A água vai vazando, quando você chega aqui praticamente não tem água nenhuma. Você vai levar muito e muito tempo para encher esse vaso ou esse balde. Mas o fato não é encher o balde em si. O fato é você, cada vez que você se achega a Cristo, Ele te lava um pouco mais. Ele te lava um pouco mais. E te lava e te limpa um pouco mais. Esse deve ser o processo. Convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que Ele seja mais importante e eu menos importante ainda. Para derrubar esse nosso eu, esse nosso ego, esse nosso desejo de ser notado, de ser visto, de ser o centro das atenções. Quem tem que estar no centro das atenções é Cristo. Em todos os momentos da nossa vida. No nosso trabalho, em casa, em todos os momentos. É Ele que tem que ser o centro. E eu peço muito a Deus que Ele faça isso na minha vida cada dia mais, que Ele cresça cada vez mais, eu diminua mais, na vida dos meus irmãos, que Ele, cada vez vocês possam se aproximar e deixar esse eu de lado, o nosso ego, a nossa vaidade, indo se afastando de nós. Porque, tirando todo esse peso, a gente vai caminhar e vai mais longe. A gente vai conseguir ir mais longe, porque Ele está com a gente. A gente está do ladinho dEle, coladinho com Ele. A gente vai ser esse amigo que se alegra com Ele, que chora com Ele. É bom, né? E, meus irmãos, próximo bate-papo, finalizando já, a gente vai continuar falando de caminhada. Claro, igreja atualizada na ação. Só que a gente vai começar a olhar um pouco mais para a cruz. A cruz nos faz apressar os nossos passos. Mas a gente tem que derrubar o nosso eu. A gente tem que tirar esse ego. Só assim a gente vai andar um pouco mais em direção a Cristo. Amém? Pastor. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecer aqui por esse tempo e pedir a Deus que faça da gente ter que a gente possa ter o mesmo discernimento que João Batista teve, né? Poder perceber ali Jesus e não aceitar que fosse promovido, né, pelos seus discípulos para um lugar que ele não deveria, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te louvamos, Senhor,
Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, Sua palavra sempre nos alimenta e nos instrui. Ela nos ensina a respeito dessas coisas que estudamos aqui. Pedimos ao Senhor que nesta noite, cada um de nós aqui consiga observar aonde que temos colocado a nossa própria vontade, o nosso eu, na frente da vontade do Senhor. Temos que, querido Senhor, o tempo todo, em várias situações, às vezes queremos ter a primazia, a prioridade, e a nossa vida nem deveria ficar gritando essas coisas, porque a nossa vida deve estar oculta no Senhor. Nossa vida é o Senhor Jesus. Então, nos ajuda, nos perdoa, porque a gente age assim em casa, na igreja, no trabalho, age assim de tanta maneira, na internet também. Quantas vezes eu vejo, meu Deus, como a gente é tentado aí querer sobressair, a falar mais das coisas que o Senhor tem nos dado, ao invés de falar do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa e nos ajuda a sermos assim, para que a gente caminhe bem, para que a gente seja atuante, viva, para que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja de ação, de fato. Nós não podemos ficar perdendo tempo com essas distrações que aparecem, como apareceram ali para João Batista, mas ele não caiu, ele não engoliu essa isca. Pedimos que o Senhor nos dê essa esperteza também, esse discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, e também nos leva com teu cuidado, que o mesmo que o Senhor nos trouxe aqui, nos leve também para o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.